Mateus capítulo 9. Lá tem boas revelações, hein? Assim é a Bíblia Sagrada. Se lê 1000 vezes, na 1001 tem algo novo. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus vendo a fé deles. No culto anterior, eu falava a respeito disso. Por que Jesus viu a fé deles? É a fé em ação. Porque a fé é uma coisa abstrata, não é uma coisa concreta. Como é que se vê a fé? Porque esses homens, quem relata isso é o Marcos. No capítulo 2, o Marcos, a Bíblia nos mostra que esse amigo foi levado por 4 amigos até Jesus. Mas quando chegou na casa onde Jesus estava, tinha muita gente. Aí eles subiram no telhado e descobriram o telhado. Quer dizer, tem que conhecer um pouquinho da interpretação histórica. Como é que é descobrir o telhado? Que era desse jeito, a casa lá. Aí, descobrindo o telhado, eles fizeram um buraco e desceram o amigo por ali. Então, Jesus viu a fé em ação. Jesus viu o coração deles, com a certeza, não, nós vamos levá-lo até lá o lugar onde falamos no início, que é até perto de Jesus, que era na presença de Jesus, ali que ele vai ser curado. Então, colocou a fé em ação. Aí diz, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Durante anos eu digo, mas espera aí, esse homem poderia ter questionado, ei, olha para mim, eu sou um paralítico, me trouxeram aqui porque eu, entenda bem, estou desse jeito, eu não vim aqui para isso, nunca questione. Às vezes, a palavra que você recebe, naquela palavra tem a cura para o seu corpo, tem a libertação para a sua vida. Eu já vi casos dos mais diversos, de pessoas serem curadas na hora de ouvirem a palavra de Deus, na hora de fazerem uma oração, como Jó, que orou pelos seus 3 amigos e Deus virou o cativeiro do Jó. O homem não questionou, o homem não disse, não, Senhor, me trouxeram aqui porque eu sou paralítico. Não, ele sabia que precisava daquilo, mas ainda não é a nossa mensagem. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, meus amados, nós temos que vigiar. Em todo o tempo, não é que o Senhor fica olhando para você, querendo pegar você nos seus erros, aí eu vejo o que ele está pensando. Não, é que ele é Deus. Por ser Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Eu não sei o que você pensa quando você olha para mim, ou eu quando olho para você, ou qualquer outra pessoa, mas Deus sabe. Mas não pense só, vamos dizer, a imoralidade, não. Às vezes a respeito de uma pessoa, né? Você pensa mal a respeito de uma pessoa, pensa mal a respeito, sente vamos dizer assim, alguma alegria quando uma pessoa que fez um mal para você tropeça. Essa semana eu dei essa mensagem, que Deus vê isso, está lá em Provérbios, não está aqui, nada a ver com os bolsos que agora. Provérbios 24, 17, eu citei isso. Diz assim, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Quer dizer, a pessoa fez uma maldade para você, fez um prejuízo. Aí você recebe notícia que ela sofreu um acidente, ou que ela está doente, ou que aconteceu com ela o que ela fez contigo. Aí você diz, o castigo vem a cavalo, hein? Né? Alguns chegam e dizem assim, a mão de Deus pesou. Não foi a mão de Deus. Deus não está fazendo ninguém bater com carro, Deus não está destruindo o casamento de ninguém, Deus não está destruindo a família de ninguém. Para com isso. Não se alegre, não. Deus vê o coração. Ele diz assim, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? A tentação, ela vem aqui. Deus sabe quando é pensamento, quando é coração. Para entendermos, vamos ler mais um versículo, que é Hebreus 4, 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus sabe quando é pensamento, quando é intenção do coração. Deus sabe quando é tentação, quando é pecado. Então a tentação veio, você diz aqui, não. A boca fala do que o coração está cheio. Só entra no seu coração o que você permite. Você é responsável pelo seu coração. O próprio Deus só entra no coração se você permitir. O que é isso? Ele pode tudo? Não. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, você conhece. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
Então, ele só entra se você permitir. O diabo força a situação. Tenta, porque o diabo é ladrão. O ladrão não bate na porta, né? O ladrão força para entrar na casa da pessoa. Mas qual é a mensagem aqui? Então, eles foram tentados e aceitaram no coração. Somos nós. Não aceitamos, devemos rejeitar. Não só a tentação, como eu falei, moral, mas a tentação também de sentir alegria com a queda de alguém, ou qualquer outra coisa. Não aceite. Mas ainda não é a nossa mensagem. Ainda não, vai chegar agora. Ora, ele diz assim, mas Jesus conheceu seus pensamentos e disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te e anda. Toma a tua cama e vá para a tua casa. Levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. É o que nós temos que fazer com qualquer outra pessoa. Incentivar uma pessoa que um dia tropeçou, que um dia caiu, que ela tem que acreditar na misericórdia de Deus, que ela tem que se levantar e voltar para a vida. Porque quantas vezes nós mesmos perdoamos alguém, nós ficamos ali com aquele mimimi em cima da pessoa, questionando, falando o passado, desculpa a expressão, jogando na cara. Não. Nós temos que aprender com Jesus. Como é que é? Veja, o caso da mulher adúltera. Vamos para João capítulo 8. Tem bastante assunto, claro que não dá para falar tudo num culto só. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-os, os ensinava. E os escribas e fariseus, 2 grupos religiosos, escribas que escreviam as escrituras em pele com tinta, né? E fariseus eram zelosos pela lei. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram perguntando, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Isso vale para hoje, irmão. Nós devemos sempre pensar a pessoa que errou como se fosse um de nós. A misericórdia é para todos. E Jesus conhece tudo. Porque eu tenho explicado durante anos que tem gente que nunca vai ser apedrejada. Por quê? Porque ela realmente nunca adulterou. Ele também nunca. Mas e aqui? É claro, o pensamento, você não tem que confessar para ninguém. Desculpe, eu não quero criar atrito no lar, não. Nem para o cônjuge, pode ter sido, foi apenas uma tentação, você está amarrado já, eu sou de Jesus. E ainda que você tenha até gostado da atenção, você se arrependeu, você não cometeu o ato, então você não tem que pedir perdão a ninguém, mas Deus sabe. Deus sabe os pensamentos. Deus sabe, então tem gente que nunca será apedrejada, mas Deus conhece os pensamentos. Se algum dia você aceitou a tentação no seu coração, não fez, não praticou, mas Deus sabe. Não só essa, como qualquer outra. Jesus, então quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Aí, e tornando inclinar-se na terra, escrevia. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Mais velho, mais tempo de pecado tem. Tem mais coisa ainda, mais tempo. Mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Esse é o conselho que temos que dar. Então, onde nós estamos chegar? Temos que tratar das pessoas com a misericórdia, sempre lembrando que nosso Deus é misericordioso. Então, se você sabe que alguém caiu, você tem que orar para essa pessoa se levantar e voltar para a vida. Muita gente está presa ao passado, está presa àquilo que ela fez. Mas, pastor Jaime, é que eu mesmo não consigo esquecer. Bem, vamos voltar na Bíblia, porque eu tenho que ir lá na Bíblia, lá na primeira carta de João 3,20. Mas tem coisa forte depois aqui na segunda parte. 1 de João 3,20. Viemos tratando aqui.
Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Aí eu conto um caso, muitos anos, para ter uma ideia, foi na época da Praça da Sé. Então a igreja, a sede, ainda temos igreja na Praça da Sé, na Silveira Martins 28, que hoje é uma princesinha, mas naquela época era mais simplesinha. E a igreja veio para cá, para São João, primeiro aqui na Júlio Mesquita, durante uns 2 anos. Depois ela veio para cá. Então, era na Praça da Sé. Eu estava descendo do escritório, como se fosse aqui o escritório, na parte de cima, eu desci, tinha uma obreira atendendo uma senhora. Eu passei e disse, só tem que aprender a perdoar. Falei por inspiração. Ela parou, mas eu não consigo. E eu parei. Quem ela não conseguia perdoar? A ela mesma. E vocês alguns já ouviram essa história. Quando ela era jovem, ela tinha um noivo, ela era apaixonada pelo seu noivo, com quem ela até casou depois. Só que ela ficou sabendo que a futura sogra dela mexia os pauzinhos, trabalhar no negócio de feitiçaria, e não gostava dela, tinha uma birra com ela, que é negócio de família. Aí ela ficou sabendo, disse, pastor Jaime, eu não conhecia Jesus, o que eu fiz? Procurei uma macumba mais forte, se tem, né? E também mexi lá meus pauzinhos também, e o casamento foi marcado. Fiquei tão feliz, tão contente com os guias, que eu casei dentro do terreiro com a bênção do guia. Bem, depois o tempo passou, lá na frente eu conheci Jesus, me libertei, mas eu comecei a ter uns problemas no casamento, e uns problemas na vida profissional também. No geral, minha vida começou a ficar amarrada. Deus então me mostrou, olha aí, Deus entre aspas. Eu comecei a entender que Deus nunca podia abençoar o meu casamento, que foi feito dentro de um terreiro. Então, eu não consigo me perdoar, porque eu tenho que me separar do meu marido, e eu amo o meu marido, pastor Jaime. Eu sei que meu marido me ama, mas Deus nunca vai poder abençoar nosso casamento, porque foi feito dentro do terreiro. Eu falei, primeiro vamos entender, o casamento é uma instituição divina. O casamento foi constituído por Deus, não foi constituído por nenhuma religião. Segundo que a Bíblia diz que Deus, Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ela casou no terreiro na ignorância, outro casou na idolatria, outro não casa em lugar nenhum. Né? Então o casamento é instituição divina, se a pessoa foi em algum lugar, porque ela não tinha entendimento, ela não tinha conhecimento. Mas pastor Jaime, mas eu não consigo esquecer, aí eu citei José, quando ele teve o primeiro filho no Egito, ele colocou no filho dele Manassés, porque Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Então qual é a mensagem que eu dei? Só Deus faz a senhora esquecer o seu passado, porque o seu passado foi feito na ignorância, acabou. É a mesma coisa para você. Você não tem que ficar preso ao passado. Você tem que se levantar e voltar para a vida. Mas pastor Jaime, é que eu me condeno. O seu coração, vamos ler de novo, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Então, quer dizer, o seu coração, se Deus lhe perdoa qualquer pecado que você tenha cometido, aí já vou entrar na parte da segunda parte, mas depois que eu vou explicar. É o Salmo 103. Já é a segunda parte já. O versículo 2. Bendizo a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, é Ele quem perdoa o quê? Todas, sem exceção. Então, acabou. Se Ele perdoa, como é que eu não vou perdoar? Mas eu não consigo me perdoar. Mas se Ele perdoa você, por que você não vai se perdoar? O seu coração não é maior do que Deus. Você tem que lembrar disso. Então, muita gente está na hora de voltar para a vida, irmão. Está na hora de acreditar e recomeçar. Deus tem muito para você, mas vamos voltar daqui a pouco no Salmo 103, mas tem muita coisa, tem o livro do Ageu, tem o livro do profeta Isaías, pelo menos 3 passagens eu vou ler com vocês ainda. Agora o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vamos lá? É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Dr. T.L. Osborne, no livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, ele ressalva isso aqui. Se o crente conseguisse crer na totalidade desse versículo 3, nós seríamos abençoados muito mais e ganharíamos muito mais pessoas para Jesus. Mas nós não cremos que Ele sara todas as enfermidades e nos acomodamos. Por favor, não é errado tomar um remédio, pelo contrário. Estou dizendo, mas nós temos que crer na Bíblia Sagrada. Agora a mensagem para agora. Versículo 4.
Quem redime a tua vida da perdição? O que é redimir? Trazer de volta. Deus não perdoa você e deixa você abandonado, não. Ele diz para aquele homem, levanta-te e vai para a tua casa. Ele diz para a mulher, vai e não peques mais, mas vá. Quer dizer, a pessoa não tem que ficar presa ao passado dela. Ela não tem que ficar preso àquele erro. Um dia eu contei que eu estava lendo na internet, uma coisa que tem muita coisa boa na internet que ajuda. Tem coisa que prejudica, você tem que saber reter o que é bom. Ele estava contando erros de pessoas, né, que erraram e se levantaram. Ele dava exemplo de pessoas, por exemplo, disse, o doce de leite, ele foi descoberto pelo azeite estragado, pelo leite estragado. Aí disse, o que é isso? Ele disse, você é esse leite, você errou. Mas Deus quer melhorar você. Deus quer fazer você valer mais do que antes. Tanto que eu disse que daria para vocês. Veja comigo Ageu capítulo 2, versículo 9. Veja o que ele vai falar para nós. Ele diz assim, a glória desta última casa será maior do que o da primeira. Porque não falou assim, nós usamos muito a palavra segunda, da segunda casa, é a última, que você pode ter errado várias vezes. Agora é o momento. Se você acreditar, se você crer, a glória da última casa será maior. Um dia uma pessoa falou para você nunca será mais o mesmo depois que você errou. Concordo. Você será melhor se você acreditar em Deus. Se você crer na misericórdia de Deus, se você crer no amor de Deus, você não vai ser mais o leite estragado, você vai ser o queijo. O queijo é mais do que você vai ser, entenda bem, você vai ser o doce de leite. Você vai ser muito melhor, mas tem que acreditar. Então, quem redime a tua vida da perdição, voltando ao Salmo 103:4, e diz, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quer dizer, Deus não deixa você abandonado, pelo contrário, Ele vai fazer você se levantar, entenda? E vai fazer você simplesmente reinar na vida. Mas eu não entendo. Essa é a glória de Deus. Por isso que sempre falamos de Davi e Saul. Saul errou pouco aos nossos olhos, Davi errou muito. Mas Davi acreditou na misericórdia de Deus. Por isso Davi se tornou o maior rei de Israel. Até hoje Davi é lembrado na bandeira de Israel, que a bandeira de Israel tem a estrela de Davi, não é de outro rei, não é de Salomão, o homem mais sábio, não é de Ezequias, que foi o homem que arrumou o templo, não. Ele está dizendo para nós, essa é a glória dele, que ele faz com você, que ele faz com todo mundo. Mas nós temos que acreditar, mas não é só conosco. É assim que nós temos que incentivar a pessoa que um dia tropeçou. Que ela se levante para ela ser melhor do que antes, para que a glória da última casa seja maior. Ele coroa a pessoa de benignidade e misericórdia. Quando Manassés, muitos conhecem a história de Manassés, eu citei hoje só um pedacinho, Manassés fez uma coisa ruim. Ele era garoto ainda quando ele começou a reinar. E ele começou a imitar os gentios. Quem são os gentios? As pessoas fora de Israel. A igreja de Cristo, às vezes, quer imitar os gentios, as pessoas fora da igreja. São as festas que aparecem no meio do ano, são as festas do começo do ano, são as festas do final do ano, e nós queremos fazer festas conforme os gentios. Não, meu irmão. A Bíblia diz, não terás outro Deus diante de mim. O meu louvor, a imagem de escultura não darei. Nós não temos que ser conforme, mas é gospel. Tudo agora, não, é a festa tal, mas ela é gospel. Aí até o pastor Hilton, que é nosso pastor na Romênia hoje, ele estava falando comigo assim, pastor Gêmeo, daqui um dia vai ter o inferno gospel. Não tem problema, tem gospel, vai ter a cachaça gospel. Estou tomando uma pingazinha, mas é gospel, gospel não tem. Ah, gospel, então não tem problema, é gospel não tem problema. Cuidado, o Manassés fez isso. Veja, segundo o livro de Crônicas, 33:2, comigo. Só esse pedacinho no começo. E diz assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara diante do filho de Israel. A minha filha estava explicando para o netinho, falou assim, o João foi uma ótima pessoa, o Pedro também, mas nós não temos que fazer festa para o Pedro, nem festa para o João, porque aí seria uma festa aos ídolos, nós vamos tratá-los como os ídolos, não podemos. Eu sei que eu posso ferir alguém, eu posso machucar, mas eu não posso deixar de ensinar o nosso povo. Eu não tenho que ser político nessa hora de querer agradar um grupo, agradar outro. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Então, você é contra? Sim, não. É a palavra de Deus que fala. Eu sigo a palavra de Deus.
e a ver que nós queremos fazer como os gentios. Aí ele começou a fazer as práticas abomináveis de adoração, entenda bem, de culto a isso, culto àquilo, tanto culto que ele fez, entenda bem, que no versículo 9, nós conhecemos, diz assim: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Quer dizer, as pessoas acabam se corrompendo, que começam a fazer coisa que nem eles fazem, e a igreja de Cristo começa a fazer. Coisa horrível. Deus falou com ele, versículo 10, diz: e falou o Senhor a Manassés, o seu povo, porém, não deram ouvidos. Corrido que nós estudamos recentemente. Pelo que o Senhor trouxe, Deus permitiu sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer ao seu reino. Quer dizer, Deus devolveu o reino para ele. O Manassés, que tanto fez errar o povo de Judá, como é que ele não vai fazer isso com você? Ele devolveria a posição para Judas Iscariotes, se Judas o procurasse. Ele daria uma posição de honra para o Saul. Um dia eu ouvi o missionário pregando, ele falou: o Saul perdeu a grande chance de preparar o maior rei de Israel. Porque quando ele viu que ele errou, foi pelo erro dele, que Deus levantou o Davi, Deus, então eu vou ajudar o Davi, para ser um grande homem de Deus e não tropeçar onde eu tropecei. Mas ele não quis, se tornou um inimigo, se tornou um adversário do próprio Deus, lutando contra os planos de Deus. O Senhor falou para Saulo de Tarso: duro é contra ti lutar contra os aguilhões, vai se machucar, não adianta. Ninguém consegue lutar contra os aguilhões do céu, não tem como. Então esse homem Manassés entendeu, Davi está dizendo aqui, Deus faz isso, redime a tua vida da petição, traz você de volta, te coroa de benignidade, de misericórdia, quer dizer, não é pelo seu mérito, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Você vai se tornar uma pessoa forte, mesmo que o tempo passou, porque o tempo passou, o tempo passa para todo mundo. Eu brinco muito sobre isso aí, porque eu experimentei isso, como diz o outro, na carne, não é verdade? O tempo passa. Nós estávamos vendo hoje, o pastor Paulo, o pastor Célio, o pastor Jacques, nós estávamos lá embaixo, e estava passando um culto de 2000 aqui, as cadeiras eram todas, a parede toda azulzinha, aqui era azul ainda, era um céu, e aqui era de madeira, tipo invernizada, 24 anos atrás. Aí eu estava aqui, você estava pregando, eu estava aqui, ó, cabelo pretinho. Tempo passa, meu irmão, não é verdade? Tempo passa para todo mundo. Tem uns que não tem mais cabelo. E aí nós brincamos assim, quantos daquele ali que estava aqui, estava lotada, quantos não estão nem mais aqui, é verdade. Não é verdade? 2000. Para pegar um garoto hoje, Alexandre, você nasceu em que ano? 99. Se eu falar 2000 para ele é uma eternidade. Foi um ano depois que ele nasceu, 2000. Para nós que temos mais de 60, 2000 foi ontem. Né? Foi ontem. O tempo passou, mas passa rápido. Eu falei da Praça da Sé para vocês. Mas foi ontem que eu cheguei aqui na Praça da Sé. Já vai fazer no começo do ano que vem já 37 anos. Outubro agora, faz 40 anos que eu peguei o ônibus aqui no Tietê, o Cometa. Ele foi até Franca, parou lá em Batatais, sempre parava ali em Batatais. Tinha uma padaria que parava ali, sempre era parada ali, sagrada, entenda, parava em Batatais. Eu ia para Franca. Quando eu cheguei lá na Major Nicásio, foi a nossa primeira igreja lá, em Franca, 40 anos atrás. Então o tempo passou rápido, o tempo passa, só que ele renova você. Ele faz você, entenda, acreditar, essa é a misericórdia de Deus, você tem a força dele com você, como fez o Caleb. Ô Josué, a minha força é tal agora como era naquele dia, 45 anos depois. Quer dizer, era a força de Deus que não muda, a força de Deus está sempre. Pelo contrário, quanto mais você vai chegando à idade, irmãozinho, você vai entendendo que cada dia você está mais perto do céu. Cada dia você deseja mais o céu. Eu brinquei com o pessoal, mas já que eu não vou me matar, não. Mas como eu desejo estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Vai chegando um momento que vai fazendo exatamente isso aí, não é hipocrisia, não. Olha, nem demagogia, mas é toda a verdade. Vai chegar um momento que você vai aqui, ó, aqui você está o céu,
E cada dia você vai ficando mais distante do mundo, você vai querendo mais e mais se aproximar de Deus. Quer dizer, aproveitar o tempo, ele vai renovando você cada vez mais. Vem a parte a que eu quero agora. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Tem muita gente oprimida, só por causa do passado. Porque não consegue crer na misericórdia de Deus, não consegue crer no amor de Deus. Antes de terminar, vai para Isaías, capítulo 1, versículo 18. É um pouquinho aí na frente. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 1:18. 1:18. Ele diz: vinde, então, e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Você sabe o que é dizer escarlata? É um vermelho vivo. Vermelho vivo. Assim é o pecado de muita gente. É uma coisa bem gritante. Mas ele vai falar mais ainda. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Você já viu o carmesim? Aí eu fui pesquisar, botei aqui. É um vermelho forte e vivo, brilhante. Se destaca. Até ele faz um contraste bonito com o azul. Né? Com o azul. Mas tem muita revelação para nós. É assim que Deus vai fazer com você. O que ele vai fazer? Ainda que seja, o que ele diz aqui? Se tornarão como a branca lã. Você tem que, agora o 19, se quiser, você tem que querer e ouvir. Ouça, Deus não está apontando o dedo para você. Deus não está condenando você. Ainda que seu passado tenha sido assim. Ainda que seu passado tenha sido tenebroso, Deus quer mudar essa história. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Volta para o Salmo 103 que eu tenho que terminar. E ele diz então: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Levanta-te e vai para a tua casa. Deus não quer que você fique parado. O mundo tem que conhecer a misericórdia de Deus, saber que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça que aprontou, que todo está de pé hoje, está reinando por causa da misericórdia. É esse, nós temos que ser testemunha, não é só de um paralítico que andou, que é bonito. Fico sempre pensando naquele homem que vivia à porta formosa do templo, quando a família dele o encontrou, ele andando. O maluco gadareno, quando chegou em casa, tirem a faca, esconda as facas, esconda as crianças, que o maluco está chegando. E o maluco chegou. Você está bem, rapaz? O que houve? Eu estou bem mesmo. Você parece que mudou e mudei mesmo. O que houve com isso? Deixa eu falar para vocês, encontrei Jesus. Quer dizer, é bonito, né? Uma cura é bonita. Ou então, também prosperidade também não é errado, não. Rapaz, você está bem, quem te viu e quem te vê, rapaz, Deus é bom, a misericórdia de Deus me alcançou, Deus tem me abençoado. Mas também essas coisas, que as pessoas vão notar, o violento não é mais o agressivo. Entenda? Aquela pessoa que tinha aquela vida devassa ou promíscua, não é mais. Ou que tinha até uma vida criminosa, como foi o caso do Márcio, que nós cantamos. Márcio, ele aceitou Jesus dentro da prisão, assistindo o missionário, na madrugada ele aceitou Jesus. Escutando o radinho, aí fez no presídio era a igreja para ele. Aí procurou, lá dentro de uma igreja, procurou o pastor da igreja, o pastor disse: você é casado? Ele disse: não, eu tenho, claro, eu vivo com a... Não, não sei se você é casado no papel, aqui é tudo certinho, amigo. Não, casado no papel não, tenho a minha esposa, que eu não sou casado no papel, mas é minha esposa. Não, aqui você vem casar no papel para se batizar. O pessoal, legal. E ele foi se batizou, casou. Depois que ele casou, veio a pena dele, 28 anos. Rigorosa para o Brasil, né? Pena de tráfico de drogas. 28 anos. Ele disse: eu não fiquei preocupado, não. Tiago, minha mão está na mão de Deus agora, se eu quiser. Irmão, advogado brilhante, que Deus deu para ele também, é bom destacar o profissional, foi entrando com recurso, redução de pena, não sei o quê, papapá. Bem, para encurtar, de 28 ele cumpriu exatamente 2 anos e 8 meses. Márcio hoje é empresário, não usou dinheiro do tráfico do passado, não. Foi trabalhar de peão mesmo, construção civil, levantando muro, fazendo aquilo, pegando bico dali, bico daqui, até que ele montou a empreiteira dele. Quando ele deu testemunho para nós, o Márcio já era um empreiteiro, já era um empresário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Levanta-te, volta para casa, está na hora de voltar.
a hora de voltar a brilhar. Deus não perdoou você. Os religiosos vão falar, perdoou pecado, não sei mais o que. Não, ele não só perdoou aquele homem. Homem, perdoados são os teus pecados. Levanta-te e anda. Essa é a mensagem para nós. Volta para a vida. Deus trouxe você aqui para ouvir isso. Mas a mesma coisa, quer ajudar alguém? Não é para ajudar e depois ficar jogando na cara da pessoa, não. É para levantar a pessoa e fazer a pessoa andar para frente. Amém?